A paz do Senhor a todos. Vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos, hoje falando do capítulo 2 de Tiago. Esse capítulo 2, nós vamos dividi-lo. Hoje eu vou falar especificamente até o versículo 13, e no próximo vídeo vamos falar do 14 em diante, para nós podermos ter o aprofundamento necessário em cada um dos temas. O tema geral dessa primeira parte, eu posso dizer que não se deve fazer acepção de pessoas. Quando Tiago vem nos trazendo isso, ele fala muito especificamente em relação à riqueza e pobreza, essa dicotomia. Mas nós já tratamos bastante enfaticamente sobre isso no estudo do capítulo 1. Por isso, hoje eu quero trazer para vocês o princípio que está incluso nesse pensamento de Tiago. Até porque, se nós nos atermos a tão somente a essa dicotomia que eu já falei para vocês, nós vamos acabar chegando à conclusão: ufa, ainda bem que eu nunca fiz distinção entre pessoas por causa da sua condição social. Mas se nós entendemos o princípio, aí a nossa reflexão tem que ser um pouco mais profunda. Porque quando o Tiago vem nos trazendo isso, ele vem nos trazendo a proibição de que as pessoas se respeitem ou se distinguam apenas com base em exterioridade. O que Tiago vem nos trazer, então, não é uma reflexão a respeito de discernir entre bem e mal, porque discernir entre bem e mal é uma função que a Bíblia nos traz, nós temos que fazer isso. Mas ele quer dizer a respeito de nós julgarmos pessoas por causa de alguma exterioridade e distinguirmos essas pessoas, tratarmos essas pessoas diferente por causa disso. Aqui eu quero até propor uma reflexão. Será que na igreja ou em qualquer lugar que você já esteve, você nunca realmente olhou para uma pessoa de uma forma diferente por causa de alguma característica dela? Provavelmente já. E aqui eu quero dizer para vocês com um primeiro ponto para até dar uma tranquilizada para nós. Isso infelizmente é algo natural. Nós, como somos pessoas visuais, nós temos uma tendência a julgar situações e pessoas por causa de suas características, por causa da sua roupa, por causa de, enfim, qualquer que seja a característica. Mas a partir desse ponto, enquanto está só como um pensamento involuntário, normal. Mas a partir daqui é onde vem o verdadeiro evangelho e a prática do verdadeiro evangelho. Como que isso se exterioriza? Como que eu demonstro esse meu pensamento? Eu penso isso e eu trato aquela pessoa na prática de forma diferente? Ou eu penso isso e falo, não, essa pessoa é igual a todas as outras, eu tenho que tratá-la com amor que eu trato e da forma como eu trato como qualquer pessoa. É nesse sentido que o princípio de não fazer acepção de pessoas nos traz. E é nesse aspecto que nós temos que aprofundar a nossa reflexão. Nós aqui, infelizmente, que convivemos no meio evangélico, aqui, mais uma vez trazendo uma crítica, eu já falei, eu não gosto de vir aqui para criticar o meio evangélico, o meio cristão de modo geral. Até porque as críticas que eu faço não são ao cristianismo ou à Bíblia, mas às pessoas que muitas vezes praticam de forma errada. Eu já vi situações acontecerem de alguém deixar de cumprimentar o outro, de falar, oi, a paz do Senhor, oi, tudo bem, como vai sua vida, tal, deixar de cumprimentar, deixar de olhar na cara de uma pessoa por causa da roupa que a pessoa está usando, por causa de algum acessório, qualquer que seja, qualquer característica que seja, porque aquela pessoa é diferente. Eu já vi isso acontecer, infelizmente. Então é nesse ponto que nós temos que refletir. Será que eu não tenho feito isso? Será que eu não tenho tratado alguém diferente por causa de alguma coisa que ela está fazendo? Por causa da roupa dela, por causa da pobreza dela, ou por causa da riqueza dela, ou por causa da cor, por causa da raça, por causa da... Será que eu não tenho feito isso? Essa reflexão que eu proponho a cada um de nós. E nesse contexto todo é que essa primeira parte vem se desenvolvendo. No versículo 4, por exemplo, fala: não vos fizestes, e questiona, não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ou seja, o questionamento de Tiago é, você não tá, por acaso você não tem se colocado no lugar de Deus e tem julgado? Porque só quem pode julgar é Deus. Nem Jesus julgou quando ele veio para cá, e Jesus declarou isso, que ele não veio para julgar.
Será que eu não tenho me colocado na situação de juiz aqui? Em vez de me colocar na situação de médico, como Jesus se colocou, para aqueles que estão enfermos e precisam, eu não tenho julgado mais? No versículo 8 fala: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. E aqui, como uma consequência, o que ele quer dizer é o seguinte: se a pessoa cumpre esse mandamento de amar o próximo como a si mesmo, ele não faz acepção de pessoas. Um grande exemplo disso é a parábola que Jesus nos traz, a parábola do bom samaritano. Para quem não conhece, ali tinha uma pessoa que foi assaltada, espancada até ficar quase morto. Essa pessoa, quando estava ali jogado, passa por ele um sacerdote e finge que não vê. Depois passa um levita e finge que não vê. Esses dois que, não vou especificar aqui, mas tinham, como se eu posso dizer assim, grandes cargos na igreja naquela época. E por fim passa um samaritano. Um samaritano, para quem não conhece a história, os samaritanos eram um povo que tinha desavenças com o povo judeu, ou seja, se desses três que passaram, sacerdote, levita e samaritano, alguém tinha alguma razão para não atender aquela pessoa, era o samaritano, porque ele realmente, seu povo era inimigo. Mas é aquele samaritano que atende. O que a Bíblia nos traz então? Ele nos questiona. Quem foi o próximo daquela pessoa? Foi aquele que o ajudou. E quem é o nosso próximo? O nosso próximo é aquele, é aquela pessoa que está na mesma igreja que eu. O nosso próximo é meu familiar. Não, o meu próximo é qualquer pessoa que eu possa fazer o bem. O samaritano, teoricamente, era inimigo daquele judeu, mas ele fez o bem. Então, nesse sentido de fazer acepção de pessoas, aqueles dois primeiros que passaram, provavelmente por olharem para aquela pessoa ali jogada, julgaram a sua aparência e não atenderam. Aquele samaritano deixou de lado as aparências e atendeu e fez diversas coisas por ele. Por isso nós temos aqui esse princípio de nós fazermos bem as pessoas, de nós amarmos, de nós fazermos o que é necessário, independente de quem seja a pessoa e independente da sua característica exterior. No final dessa primeira parte, nós ainda temos um raciocínio bastante interessante. Os versículos 9 e 10 falam: mas se fazei acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. E é um raciocínio até semelhante ao que nós encontramos em Mateus 7,3, que fala: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trava que está no teu olho? Ou seja, o raciocínio que aqui quer nos trazer é o seguinte: muitas vezes aquelas pessoas que se julgam, aquele crentão, eu sou sei lá, a minha moralidade está acima de tudo. É a pessoa que faz acepção de pessoas. Ele se acha tão santo, tão perfeito, que ele acha que pode tratar pessoas diferentes porque essas pessoas têm um patamar de santidade menor. E aqui nos fala que essa pessoa que faz acepção de pessoas também transgride a lei, também peca. Assim como continuando aqui esses versículos, vai falar que assim como aquele que mata ou aquele que adultera, essa pessoa também está transgredindo a lei. Ou seja, de modo geral, o que Tiago quer nos trazer é o seguinte: não adianta nada eu cumpro, eu não adultero, eu não mato, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas eu faço acepção de pessoas. Eu trato pessoas diferentes. Eu estou pecando do mesmo jeito. Aqui nós ainda temos, no versículo 12 fala: assim falai e assim procedei. Nossas palavras e nossas atitudes devem estar alinhadas. Eu não vou me aprofundar aqui a respeito das nossas atitudes e das nossas obras, porque eu vou falar isso no próximo vídeo. Mas o que quer nos trazer é isso, que aquilo que eu falo e aquilo que eu pratico tem que ser a mesma coisa. Se eu falo uma coisa e pratico outra, minhas palavras perdem valor. E por fim, no versículo 13 fala: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, se nós nos negamos a agir com bondade, nos negamos a perdoar as pessoas que fizeram mal para nós, como que eu vou querer que Deus faça isso por mim?
Deus é misericordioso, mas Ele quer que nós tenhamos misericórdia e que nós tenhamos bondade com o próximo. Por isso eu digo, vamos nos tratar com amor, vamos tratar cada um que está ao nosso redor da melhor maneira possível, ter bondade, ter benignidade, fazer o que nós pudermos fazer pelas pessoas, porque é assim que Deus espera de nós. Deus abençoe a todos.